Trataremos agora de um tema pouco abordado nas escolas cabalísticas: a enumeração da frente e do dorso da árvore da vida. A raridade deste assunto é tão grande, que parece ser tabu tratar-se sobre ele. Não há bibliografia que o aborde, a não ser muito de passagem e de modo extremamente velado. Para iniciarmos essa preleção, antes, é necessário quebrarmos alguns paradigmas em relação à árvore da vida. O primeiro deles diz respeito à quantidade de sefirotes, ou frutos que dela pendem. O segundo trata da real importância dada à última sefirá, conhecida como reino, Malkut em hebraico. Inicialmente, devemos compreender o que significa tal árvore da vida cabalística. Trata-se, na verdade, de um agrupamento de símbolos, denominado entre os cabalistas de Partzuf. Partzuf é uma palavra hebraica que tem por possíveis significações a representação de uma personalidade divina, os enfoques dados a ela, as diversas faces com que é encarada, as configurações didáticas dadas a ela, enfim, são arranjos particulares das 10 sefirotes em interações harmonizadas na criação. Em outras palavras, Partzuf ou Partzufim são modelos esquemáticos de conceitos interrelacionados e interdependentes, estabelecidos na tentativa de fornecer um melhor entendimento acerca de um tema tão abstrato quanto a Kabbalah. Frise-se que, em decorrência da absoluta proibição mosaica de representar-se graficamente qualquer assunto espiritual, se não fossem essas ocasionais desobediências geradoras de Partzufim, não teríamos nenhum esquema a nos servir de guia nesse labiríntico tema. Tenhamos em mente que a árvore da vida é o esquema ou Partzuf por excelência, do qual todos os demais decorreram. A cabalística árvore da vida é um diagrama geralmente composto por 10 sefirotes ou frutos, interligados por 22 caminhos ou galhos. Contudo, há um fruto que é tido por invisível ou potencial e que se chama Da'at, ou conhecimento. Esse fruto, às vezes, é chamado de não-sefirá ou não-fruto. Ora, uma vez que a árvore da vida é o diagrama esquemático dos atributos de Deus, é ilógico pensar-se em um atributo divino do tipo potencial. Aliás, tal ideia é uma ofensa ao conceito da onipotência. Caso a árvore da vida se prestasse a representar atributos humanos, então até se poderia pensar em algo potencial, condicional, à espera de vir a ser, mas não é esse o caso. Dito isso, desde já passa-se a entender a Sefirá Da'at, o conhecimento, como um fruto tão onipresente quanto os demais, donde se chega à conclusão de que a árvore da vida apresenta 11 frutos, e não 10. Mas, e aquela advertência do livro intitulado Sefer Yetzirah, segundo a qual se deveriam contar apenas 10 sefirotes, e não 9 e nem 11? Essa advertência continua válida, contudo, não devemos esquecer de que o referido livro tem como fronteira de abordagem inferior o nível da formação das coisas, e a palavra formação, em hebraico é Yetzirah, daí o título da referida obra ser traduzido por o livro da formação. Portanto, para o Sefer Yetzirah, desde o mais elevado nível da emanação até o mais inferior da formação, há somente 10 sefirotes, nem 9, nem 11. Mas, e a Sefirá Malkut, conhecida como reino, não faz parte do denário original de sefirotes. De acordo com Sefer Yetzirah, não. Aliás, a bem da verdade, essa conhecida obra cabalística não traz, em suas páginas, nenhum dos nomes tradicionalmente atribuídos às sefirotes, apenas enumera-os no total de 10. Quanto a Sefirá Malkut, traduzida como reino, há duas importantes lições extraídas dos evangelhos cristãos e que são citadas aqui para servirem de elemento de reflexão sobre o assunto. A primeira delas encontra-se na introdução da oração do Pai Nosso e que diz assim: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Ora, se estamos em Malkut e ela não é o demandado reino do Pai, então igualmente não pode ser um dos seus atributos, e devo dizer, também não é o reino do Filho, pois em dado momento do interrogatório de Jesus por Pôncio Pilatos, o Mestre responde o seguinte: meu reino não é deste mundo. Portanto, embora Malkut seja traduzida por o reino, certamente ela não é o do Pai nem o do Filho.
Apesar disso, Malkuth faz parte da árvore da vida, porque uma árvore necessita estar plantada na terra e a terra é o nível de Asya, ou da ação em prol da colheita. Então, temos um partizufo arbóreo com 11 frutos, e agora? Bem, agora, resta enumerá-los, desde o alto até embaixo. Porém, essa enumeração será feita como era entre os antigos judeus, antes do advento dos algarismos indo-arábicos. E como eles faziam isso? Ora, antes dos numerais atualmente conhecidos, os povos utilizavam-se de seus próprios caracteres literais para expressarem valores, quantidades e ordenamento. Antes, porém, é necessário esclarecer que a árvore da vida tem frente e dorso. Aliás, essa condição integral era conhecida e estudada por muitos sábios do passado, como por exemplo, o teosofista Johann Georg Gestell, que no ano de 1736 publicou a obra Teosofia Prática, apresentando várias imagens, dentre as quais uma que mostrava um homem com centros sutis ou chakras na frente e nas costas. Na ordenação dos sefirotes, mais adiante mostrada, há que se ter sempre em mente o caráter polissêmico da palavra ordem, que, entre outros significados, pode designar mandamento, disciplina, congregação, organização e sequenciamento. A propósito, sob a acepção de sequenciamento, é digno de nota traçarmos um paralelo entre o sequenciamento sefirótico, pautado em tábuas de permutação e combinação de letras hebraicas, que será exibida em seguida, e o sequenciamento do DNA, registrado em tábuas permutatórias e combinatórias, ainda mais complexas que aquelas propostas pelos antigos cabalistas. Os cabalistas do passado afirmavam ser possível, seguindo precisas ordens de permutação e combinação literais, trazer à vida um ser textual conhecido como Golem. O Golem era uma criatura conceitual, feita através da aplicação prática do conhecimento da arte criptográfica do Tziruf, ou seja, da correta combinação de letras visando ao desvelamento de um segredo, de uma senha que dava acesso a um tesouro. O tesouro aqui perseguido aludia ao reconhecimento e à demonstração da verdade residente no poder do verbo. O tal Golem trazia, escrito em sua testa, a palavra hebraica emet, que se traduzia por verdade. Quando se o queria matar, bastava apagar-se a primeira letra de emet, e assim, se obtinha o termo met, que significava morto. Uma vez feita toda essa exposição teórica, é chegada a hora de efetuarmos a ordenação ou sequenciamento sefirótico, lembrando que nesse contexto, as linhas verticais, horizontais e transversais que interligam os sefirotes desse Golem conhecido como árvore da vida, representam as artérias e as veias pelas quais fluem e refluem o fluxo das combinações literais. É necessário completar-se toda essa rede de vascularização para que uma sefirá seja preenchida de verbo, e que, ao final, sejamos capazes de trazer à vida a própria árvore da vida. Aleph. Partsuf frontal de Keter. Lamed. Partsuf dorsal de Keter. Bet. Partsuf frontal de Hokman. Men. Partsuf dorsal de Hokman. Gimel. Partsuf frontal de Binah. Nun. Partsuf dorsal de Binah. Dalet. Partsuf frontal de Daat. Samer. Partsuf dorsal de Daat. Re. Partsuf frontal de Hesed. Rain. Partsuf dorsal de Hesed. Vav. Partsuf frontal de Gevurah. P. Partsuf dorsal de Gevurah. Zain. Partsuf frontal de Tiferet. Tzad. Partsuf dorsal de Tiferet. Ret. Partsuf frontal de Netzach. Kov. Partsuf dorsal de Netzach. Tet. Partsuf frontal de Rod. Resh. Partsuf dorsal de Rod. Yod. Partsuf frontal de Esod. Shin. Partsuf dorsal de Esod. Kav. Partsuf frontal de Malkuth. Tav. Partsuf dorsal de